Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando vocês quiserem, quando vocês estiverem assistindo a aula. Então, para que a gente possa... Então, a gente teve as nossas primeiras duas aulas, né? Na realidade foram introduções, né? Mas que a gente, para que a gente possa começar a falar a mesma língua, a gente tem que conhecer a língua, né? E o objetivo dessa aula é efetivamente mostrar para vocês qual é o dialeto que a gente usa para descrever árvores filogenéticas. E árvores filogenéticas nada mais são do que uma árvore que, como a gente vai ver no próximo slide, que tenta recuperar o parentesco entre espécies, entre indivíduos, entre linhagens, entre populações. Então, todos nós temos uma descendência e, curiosamente, todos nós temos o que a gente chama de coalescência. Todos nós, todos os indivíduos, seres humanos, coalescemos a um único ser humano que originou a espécie no passado. Não? Então, se a gente é capaz de recuperar essa informação entre a origem da espécie até agora, por exemplo, a gente consegue entender como é que a nossa espécie dispersou na geografia do mundo, quais foram os fatores que influenciaram essa dispersão e assim por diante, esse assunto que a gente vai estar conversando bastante na disciplina. Então, é claro que eu começo essa aula mostrando uma árvore filogenética. A árvore filogenética pode ter vários nomes, a gente vai ver isso mais tarde, não nessa aula, mas em outras aulas. Ela pode ser chamada de um cladograma, ela pode ser chamada de um filograma, uma árvore ultramétrica e uma série de outras coisas. Mas essa é uma árvore filogenética que descreve a evolução desse virilzinhos aí que está dando uma dor de cabeça danada para a gente. Então, ele é baseada no genoma do vírus, que foi sequenciado em diferentes lugares no mundo inteiro. E a gente vai ver essa árvore novamente, eu entro em maior detalhe sobre ela para vocês depois. Mas esse é o grau de importância que a gente tem hoje para a árvore filogenética no estudo da biologia de uma forma muito ampla, né? Nós estamos falando aqui de medicina, mas nada mais é do que biologia, né? A medicina é uma parte específica da biologia, especializada da biologia. Então, basicamente, a árvore filogenética serve para isso, né? Para definir essa relação ancestral-descendente. Esse seria o nosso ancestral, perdão. E deixa eu acertar aqui. Aqui. Esse seria o nosso ancestral, né, aqui, e o descendente seria aquele do outro lado. E árvores filogenéticas, o que ela faz fundamentalmente, então, é falar sobre parentesco entre espécies e compartilhamento de ancestrais. E nada melhor do que uma árvore, um diagrama no formato de árvore para indicar isso. Charles Darwin foi o primeiro a sugerir esse diagrama nesse texto que ele escreveu à direita, que alguns de vocês já podem ter visto no passado. E aquela tem duas palavras ali em cima, I think, né? Que é... ele está com a mania de passar para frente. I think, que é duas palavras muito usadas ou muito conhecidas de Charles Darwin, que muitas pessoas usam até para fazer tatuagem, né? E essa própria árvore é tatuada muitas vezes. Então, o Darwin estava falando sobre como uma espécie pode dar origem a 2, 3 ou 4 espécies, como é que a gente pode ter um processo de evolução que é aditivo e que promove o aumento de espécies na face da Terra. Então, basicamente é isso que o que ele estava se referindo nesse texto, né? Ok, vamos lá. Então eu vou tentar usar a caneta aqui do... Então, se vocês verem, ele sai de um ponto como esse, e aí ele vai bifurcando e ramificando e dando origem às outras espécies, que estão apresentadas por essas linhas finais. Então, nesses primeiros exemplos de árvore, na realidade, a gente tem árvores que são apresentadas de formas diferentes, para vocês não se assustarem. Elas não são apresentadas estritamente da forma pela qual eu mostrei para vocês a árvore de coronavírus no começo dessa aula.
Ela pode ser apresentada de várias formas, né? E depende muito do objetivo da pessoa, se é um objetivo artístico, científico ou qualquer outro objetivo que a gente possa imaginar, né? Essa árvore da esquerda, todas elas falam basicamente a mesma coisa. Você vai ter troncos e você vai ter ramos, né? Os troncos representando ancestrais hipotéticos e os ramos representando também ancestrais hipotéticos que saem dos ancestrais mais antigos e dão origem aos ramos que terminam num determinado ponto, que seriam as espécies que ocorrem hoje. Então, nessa filogenia, se vocês olharem logo na base, ela tem aí uma base muito larga, e ele já chama de Monera, né? Ele já nesse período já conhecia a existência de bactérias, então ele está sugerindo que a base da vida seria alguma espécie semelhante à bactéria. A gente vai ver que não é bactéria, porque bactéria é uma linhagem independente das demais linhagens que existem no planeta, e gradativamente ele foi subindo em complexidade. Você vê ameba, infusória, que são ciliados e assim por diante, depois passa para animais, né? Curiosamente, ele não tem plantas aqui, não é curioso? Porque já viram como muito dos filmes sobre evolução, poucos são sobre planta, a maioria sobre insetos, sobre animais, de uma forma geral, né? Mas gradativamente ele vai se tornando cada vez mais complexo até chegar lá no ápice da árvore, numa coisa que ele chama humano. E isso é uma visão bastante antropocêntrica da biologia, né? Parece que a vida, a evolução existe para poder demandar, perdão, a explicação da origem da espécie humana, com nós sendo o centro e o objetivo final do processo de evolução. É uma maneira de aliviar e agradar essa visão antropocêntrica que muitas vezes nós temos nesse mundo. Mas essa foi uma árvore que foi baseada estritamente em conceitos darwinianos. Foi produzida como eu falei, por um pesquisador chamado Ernest Haeckel, logo depois da publicação da teoria de evolução, e foi usando esses conceitos da teoria de evolução que ele chegou a esse ponto. E se vocês prestarem atenção, é muito legal, né? Porque olha só, homem, gorila, orangotango, gibão, chimpanzés, todos muito próximos. Ele chama de Apple Men ou Apple Homens, que seriam os nossos, alguns primatas representando aqui. Perdão, voltou. Alguns primatas representados aqui, mas já reconhecendo semelhanças entre espécies que indicam ancestralidade em comum. Então, se a gente for ver de novo aqui em cima, olha só, baleia. Baleia, apesar de viver em condições totalmente diferentes de outros mamíferos, né? Baleias e golfinhos, etc., ele já foi colocado do lado de animais que têm hoof, que têm casco, né? Então já existia essa ideia de que caracteres são muitas vezes, aparecem no processo de evolução, mas eles são herdados e recebem de herança, ou passam como herança genética de geração para geração, produzindo grupos de espécies muito parecidas entre si. Então, olha só a primeira dica que a gente tem aqui, né? Se vocês olharem aqui em cima, todos esses animais são mamíferos. E eles colocaram os mamíferos lá na base, ele chamou de mamífero primitivo. E o que os mamíferos, por que os mamíferos são colocados juntos, né? Eles são colocados juntos porque eles compartilham uma série de características, dentre elas a presença de glândulas mamárias e a produção de leite para a alimentação da cria e a presença de pelos no corpo. Além de várias outras coisas que a gente tem em comum. Por exemplo, a gente tem cabeça, a gente tem orelha, a gente tem o nariz na frente, a gente tem 2 olhos. Mas muitas dessas características que a gente tem não são exclusivas de mamífero. Elas nos definem como um outro grupo de organismo, mais antigo. Essas características são características muito mais antigas. Elas provavelmente remontam lá, algumas delas, à origem, logo na origem dos peixes, dos primeiros ciclostomata. E depois a gente tem outras características aparecendo e elas vão ser dadas para os descendentes dessas espécies onde a característica aparece. Então a gente vai conversar um monte sobre isso. À direita é uma árvore filogenética produzida por uma pesquisadora chamada Lynn Margulis. Lynn Margulis, que faleceu apenas recentemente, é uma pessoa bastante
ela era bastante crítica, bastante impositiva, e ela recuperou uma hipótese que era que a gente vai falar novamente várias vezes aqui, que é a hipótese da endossimbiose, que descreve, o que propõe que a bactéria, que a mitocôndria, na realidade, é uma bactéria que entrou em associação com uma outra bactéria que a gente chama de protoeucarionte e deu origem a essa linhagem enorme de vida no planeta chamada eucariontes. A gente vai ver que não fosse esse evento ao acaso raro e difícil de acontecer, se esse evento efetivamente não tivesse acontecido, que a vida nesse planeta talvez fosse muito menos diversa do que efetivamente é. Porque nesse período, estão vendo ali do lado, embaixo, a cianobactéria? Essas são as algas azuis, ou as bactérias azuis. Elas são os primeiros organismos responsáveis pela realização de fotossíntese. E elas já existiam há muito tempo. O planeta começou como um planeta fundamentalmente anaeróbico, sem oxigênio, sem aquilo que a gente acha que está aqui desde o começo e não está. O oxigênio só tem a concentração que tem na atmosfera terrestre porque nós, vida, começando pelas cianobactérias, a gente vai ver que isso tem uma evolução profundamente interessante que a gente vai discutir aqui, começou a bombar oxigênio nas águas e o oxigênio começou a passar para a superfície. E oxigênio, para espécies que é anaeróbica, ele é um veneno, ele mata, né? Então esse foi um período crítico, né, no planeta, há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, onde o planeta estava começando a acumular áreas com grande concentração de oxigênio, com muitas espécies que eram incapazes de usar oxigênio. Mas algumas dessas bactérias, em azul claro ali embaixo, eram capazes de usar esse oxigênio e produzir energia a partir do uso desse oxigênio como receptor final de elétron no processo de respiração. E essa informação estava presa numa linhagem. Então, se as espécies recebem por herança características do seu descendente, quem não é descendente da espécie na qual a utilização, a capacidade metabólica, né, de utilizar oxigênio como receptor final de elétron foi recebida no ancestral em comum, se você não faz parte daquela linhagem, babau, adeus. Né? Você vai ser exposto ao oxigênio, você é anaeróbico, linhagem anaeróbica, e vai desaparecer da face da Terra. Então essa mudança, essa endossimbiose, essa incorporação de uma bactéria que é capaz de usar o oxigênio dentro do seu corpo, e hoje a gente chama ela de mitocôndria, foi que permitiu a evolução dos eucariontes e foi o que permitiu efetivamente a diversificação de diversas linhas de eucariontes que ocuparam e dominaram o planeta e dominam até hoje. Né? Então, ela entende, por entender que existe esse processo de fusão entre linhagens ao longo da evolução, ela mostra essa árvore filogenética como se fosse uma mão com 1, 2, 3, 4 dedos e uma palma, né? Com linhagens que evoluem de protistas, de bactéria para protistas, de protistas para animais, fungos e plantas. A gente vai tentar entender um pouco mais disso que ela falou nas próximas aulas. E aí essa é uma visão mais artística, né, da evolução da vida, mas ela fundamentalmente fala a mesma coisa. Né? E a relação entre os grupos é fundamentalmente o mesmo. Então, a gente tem o domínio das bactérias, o domínio das arqueias lá em cima, e aí o domínio dos eucariontes, como eu falei para vocês. Então foi no ancestral em comum dos eucariontes, onde houve essa endossimbiose, que produziu uma linhagem profundamente rica. A gente sabe que isso aconteceu há cerca de 1,5 bilhões de anos atrás, a gente vai ver como é que é feita essa datação, que pôde sobreviver e aproveitar esse novo ambiente rico em oxigênio, que permitia que as espécies produzissem cada vez mais energia para sobreviver nesse ambiente rico em oxigênio, mas também para colonizar novos ambientes. Então aqui a gente tem já espécies que se tornam de água doce, inúmeras espécies que se tornam terrestre, várias espécies que colonizaram o ambiente terrestre.
E se você vem do ambiente de água doce, o ambiente terrestre é um problema, ele impõe uma série de problemas que devem ser resolvidos ou atendidos, senão você não será capaz de colonizar esse ambiente, não é? Vamos ver se a gente vê um próximo. Isso, e aqui a gente já tem um cladograma, que é uma forma mais científica, mais formal, mais técnica, de apresentar o relacionamento filogenético entre espécies. Então essa é uma árvore filogenética baseada em... Vamos lá, gente, deixa eu apagar esse negócio aqui. Essa é uma árvore filogenética, um cladograma já baseado em DNA, em DNA das espécies, é baseada num DNA ribossomal chamado 18S, faz parte do ribossomo, portanto faz parte do processo de produção de proteína e, portanto, é amplamente distribuído em várias espécies em praticamente todas as linhagens do mundo. E aí, por causa disso, ele é uma referência, né? Uma sequência de nucleotídeos. Se eu consigo sequenciar e amplificar esse elemento e sequenciar esse elemento, ele passa a ser uma fonte de informação fantástica para a reconstrução filogenética, né? A gente vai ver que a única coisa que a gente tem para reconstruir filogenia são efetivamente os caracteres que as espécies têm. E todos têm molécula, todos têm DNA, todos têm DNA ribossomal, todos têm alguma molécula que a gente chama às vezes de 18S ou com 16S, outro nome, de acordo com o domínio que eu estou falando, mas que são homólogas, ou seja, são relacionadas historicamente entre si. Se elas são relacionadas historicamente entre si, eu posso comparar elas. Se eu posso comparar elas, eu posso tentar entender a evolução delas e produzir um cladograma. Então, nessa filogenia, o que a gente tem é lá, um ancestral em comum de todas as espécies vivas, que a gente chama de Luca, né? A gente vai ver o nome Luca, que quer dizer depois. Uma linhagem que a gente chama de bactéria, olha a nossa cianobactéria ali, né? São as bactérias de fato, ou eubactérias, bactérias verdadeiras. Uma linhagem que a gente chama de arqueia, que são as arqueobactérias, são bactérias fantásticas. Aqui surgiu muita novidade em termos de metabolismo, e a gente vai falar bastante sobre elas também. Elas são bactérias profundamente resistentes, vivem em ambientes extremos, muitas vezes chamadas de extremófilas, são espécies que gostam de ambientes extremos. Algumas dessas bactérias vivem, por exemplo, em poças de água borbulhando por causa da atividade vulcânica da região, no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, por exemplo. Algumas delas foram profundamente importantes para o desenvolvimento das técnicas em DNA, né, com sequenciamento. Thermophilus aquatilis é uma espécie de arqueia que vive em áreas muito quentes. E a gente vai ver quando a gente falar em processo de amplificação do DNA, que é uma das técnicas usadas para chegar ao sequenciamento de uma molécula de DNA, que se a gente não tem uma enzima que é capaz de resistir variação de temperatura, né, a gente tem que estar adicionando enzimas que vão permitir a duplicação da molécula de DNA para a gente amplificar, ter um número grande e poder sequenciar. Essa arqueia, ou arqueobactéria, vive em regiões em que a água é muito, muito quente. Então ela tá com enzimas adaptadas a essa condição de flutuação de temperatura e foi fundamental para a gente ser capaz de reconhecer isso, extrair essa enzima e usar essa enzima no laboratório. E por fim, os eucariotes, né? Lembrando que a linhagem dos eucariotes, que seriam esse ancestral aqui que deu origem aos protistas, fungos e plantas, é o cara onde ocorreu a tal da endossimbiose. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe depois. Então vamos entender como é que a árvore, como é que o cladograma nos dá informação, qual é a dialética, né, da árvore filogenética. Então, do lado esquerdo vocês têm uma árvore filogenética que descreve o relacionamento de 4 espécies, A, B, C e D. E a primeira coisa que a gente detecta é que A, B, C e D são espécies que a gente tem hoje, presente. Então, essa linha lá em cima, essa linha que tem aqui, invisível, é a linha que determina a linha do tempo hoje. Então a gente tem espécie A hoje, B hoje, C hoje, D hoje.
a gente não sabe o relacionamento delas no começo do processo de reconstrução ou de hipotetização do relacionamento filogenético entre elas, mas elas têm dicas, e as dicas são os caracteres. E a gente vai ver como é que faz isso depois, tá? Mas a gente só quer entender como é que a gente lê essa árvore. É isso que a gente está aprendendo a fazer, a ler. Então, se a gente for ler essa árvore, essa parte livre na base da árvore, a gente chama isso aí de raiz, representa o ancestral em comum e hipotético de todas as espécies apresentadas aqui. Então, essa raiz, ou essa linha que representa uma espécie ancestral, hipotética, que deu origem através de um processo de especiação a B, C e D. Então, o tempo é contado da raiz para o ápice da árvore. É mais ou menos intuitivo, né? Você planta a semente começa a produzir um raminho, as folhas estão lá no final, as folhas seriam nossas espécies, e a raiz da árvore, né, seria o ancestral que deu origem a todas aquelas linhagens. Então, essa é a primeira dica que a gente tem para a leitura de árvore. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Não preciso repetir. Enfim, as aulas, gente, também vão estar disponíveis no site. Então, se vocês querem olhar a aula para fazer comentários, escrever sobre elas, ou façam um download da aula em PDF, assistam a essa aula pelo Loom ou pelo filme de novo, e aí vão fazendo anotações se preciso. Lembrando que a gente sempre vai se encontrar sincronicamente para poder conversar sobre dúvidas, para poder esclarecer coisas, para poder tocar ideias, né, para poder discutir. Então, olha que interessante. Então, essa aqui é o ancestral, né, que eu falei para vocês, o ancestral de todas as espécies, a gente chama isso aí o ancestral em comum de todas essas espécies A, B, C e D, mas existem outros ancestrais hipotetizados aqui, ó. Esse é um e esse é outro indicado pela seta. Então, esses são o que a gente chama de ramos internos. E os ramos internos, na realidade, também são ancestrais hipotéticos, só que eles são ancestrais só daquelas espécies que vêm depois dele. Então, quando você vê esse processo de ramificação, a gente lê assim, ó, o ancestral em comum que sofreu um processo de especiação, tá vendo? O que a gente chama de uma divergência. A divergência é o nó, ou é uma especiação de fato, a mesma coisa, divergência e especiação é a mesma coisa nesse caso, né? Então vamos voltar, porque ele foi para frente. Então a gente tem um ancestral em comum que sofre uma divergência e que dá origem à espécie A. E também dá origem a um outro ancestral em comum, que é o ancestral de B, C e D. Não é isso? Num segundo momento, que aconteceu depois desse, lembram que o eixo de tempo está apresentado aqui, a gente tem um evento de divergência ou de especiação que ocorreu antes desse da origem do A, mas que deu origem a B e deu origem a um outro ancestral que a gente chama de ancestral de C e D. Por último, mais recentemente, em tempo, esse ancestral se dividiu por um processo de especiação na espécie C e na espécie D. Então, essa é a maneira de ler o cladograma. Não é uma maneira tão difícil, ele é bem intuitivo se a gente lembrar a árvore. E, por fim, o que a gente chama de ramos apicais são as espécies que a gente efetivamente tem nas mãos. Elas que vão nos dar os dados, caracteres morfológicos, comportamentais, moleculares, o que vocês quiserem, inclusive distribuição, para poder reconstruir a história filogenética. Vamos se acostumando com os termos, a história filogenética desse grupo, né? Então, se eu for ler esse grupo, se eu for entender esse grupo, se eu for traduzir essa relação num texto, eu posso transformar essa árvore filogenética da seguinte forma. Um ancestral em comum de A, B, C e D, que viveu no passado, num determinado tempo. Essa é uma das coisas que o cladograma não nos dá, é o tempo absoluto. A gente vai ver que existem outras árvores filogenéticas que definem tempo absoluto, mas esse ancestral, em um determinado tempo, há muito tempo atrás, se dividiu por um processo de divergência ou de especiação e deu origem à espécie A, né, que é a primeira espécie a aparecer do grupo,
e uma espécie descendente, mas também ancestral de B, C e D. Naquele momento, né, se a gente olhar e fizer um corte no tempo, só existiria A e a espécie ancestral de B, C e D. Mais à frente no tempo, e eu não sei quanto tempo, então nesse tipo de árvore que a gente chama de cladograma, isso aqui, o comprimento é padrão, ele não diz nada sobre tempo, ele não diz nada sobre mudanças evolutivas, mas eu sei que esse evento ocorreu antes desse. Tá vendo como a gente já tem informação aqui? Então, nesse ponto, nesse momento, esse ancestral comum de B, C e D sofreu um processo de divergência e deu origem à espécie B e a uma outra espécie. Que espécie é essa? A espécie ancestral comum e imediata de C e D. Imediata por quê? Porque ela só é ancestral de C e D. Então, essa espécie ancestral e um outro ponto mais recente, um ponto no tempo mais recente, deu origem a C e a D, a duas espécies diferentes. Então, aí nesse ponto, essas espécies deixam de existir, não é? O ancestral não existe mais. Ele deu origem a outras espécies. A gente vai ver que isso aí é um tipo de extinção que é considerado na classificação das diferentes extinções que a gente teve no planeta. E por fim, só para a gente mais ou menos fechar aí logo para o exemplo, o conceito ou nome clado. Clado quer dizer ramo. Então, esse é um ramo ou um clado que representa um grupo de espécies que descendem do ancestral em comum e exclusivo delas. Então, qual é o ancestral em comum e exclusivo de B, C e D? Se a gente voltar na nossa árvore, é esse cara aqui. Então, esse ancestral aqui não tem mais nenhum descendente aqui, né? Esse grupo, portanto, B, C e D, representa um clado, e esse é um termo novo que eu vou passar para vocês, que é grupo monofilético. Grupo monofilético é o grupo que tem uma única origem, tá? Ou seja, um único ancestral em comum, todos os descendentes desse ancestral são incluídos nesse grupo, esse é um grupo chamado clado, ou grupo monofilético. Ou grupo natural, esse é um outro termo comum que se usa por aí. Então, para que estudar filogenia? Como eu falei nas aulas anteriores, para entender biologia. Você pode entender um pedaço da biologia, você pode entender um pedaço da biologia num contexto pequeno de tempo, ou você pode estar interessado numa visão mais ampla da biologia. E se você efetivamente está interessado numa visão mais ampla da biologia, você efetivamente está interessado em evolução. Então, a árvore filogenética, isso é assunto de aulas lá para frente, foi toda essa técnica desenvolvida para estabelecer uma hipótese filogenética foi desenvolvida no passado porque a gente queria uma classificação que fosse estável. A classificação naquela época dependia muito da opinião do especialista, e o especialista se achava no direito de achar que ele estava certo. Só que aí tinha um outro especialista que achava que ele estava certo. E aí o terceiro especialista que achava que quem estava certo era ele, e assim por diante. Isso criava instabilidade em classificação. Então, a verdade que a gente tem nesse planeta sobre o sistema biológico é que a evolução produziu, essa é a grande hipótese, né? É uma hipótese muito robusta, é que a evolução produziu esse padrão de relacionamento entre espécies. E se existe um padrão só, deve haver uma classificação só. Então, se a gente conseguir recuperar o padrão de relacionamento filogenético, de relacionamento evolutivo entre espécies, a gente tem uma boa classificação. Então, a árvore filogenética, hoje, é base para classificação e taxonomia dos grupos, né? Quem é membro de qual gênero, quem é membro de qual espécie ou de qual família e assim por diante. A gente vai falar um monte sobre isso. A gente consegue também fazer, tendo uma árvore filogenética, fazer evolução de caracteres e mesmo fazer previsão de coisas que a gente não sabe. Então, a gente vai ver na próxima discussão, tem casos em que eu posso estar interessado na preservação de uma espécie de ave que foi recém-descoberta. Mas eu tenho o DNA dela, eu posso extrair o DNA dela, eu posso extrair características morfológicas e ver aonde ela cai na filogenia. Mas eu não sei nada sobre a ecologia dela, eu não sei o que ela come, eu não sei onde ela vive. Como é que eu tomo decisões sobre conservação dessa espécie? Eu olho para as outras espécies, as espécies que são filogeneticamente próximas.
Espécies que são filogeneticamente próximas tendem a ter características ecológicas, morfológicas, fisiológicas, metabólicas, comportamentais semelhantes. E isso é uma maneira da gente chutar em gol, com uma venda, é claro, mas alguém põe você de frente para o gol. Então não é como se alguém te soltasse no meio do campo e dissesse assim, olha, a bola está em algum lugar aí, o gol também te vira e faz gol. Não, alguém vai chegar para você e dizer assim, olha, a bola está na tua frente e o gol está na tua frente, chuta. Então a gente tem como tomar decisões com mais segurança sobre ecologia, por exemplo, conservação, por exemplo. Já estou seguindo a linha, né? Sobre coevolução. Eu posso entender como é que uma espécie evoluiu com a outra, se elas se influenciaram evolutivamente, em termos durante o processo de evolução, se elas forçaram através da força de seleção, da pressão seletiva, a mudança de uma outra espécie. Pensem na mitocôndria, ela está evoluindo com a gente há 1,5 bilhões de anos. A gente consegue entender biogeografia, como é que as espécies dispersaram de um lugar para o outro, o que aconteceu quando os continentes se separaram. A gente consegue fazer datações da filogenia, a gente vai ver que isso é possível através de um método chamado relógio molecular. A gente, hoje, com o exemplo do coronavírus, sabe claramente muito bem a importância que tem uma árvore filogenética, entender a evolução, entender mudanças evolutivas para a medicina. E aí, para biotecnologia, blá, 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 para tudo que vocês podem entender em biologia, né? E o mais legal é que torna a biologia efetivamente mais compreensível mesmo. A biologia passa a ser, deixa de ser decoreba e você passa a entender os processos de mudança e você pode fazer o que eu fiz ali sobre a vizinha da conservação e até ir bem numa prova de zoologia, por exemplo, se você sabe que ah, ah, o crustáceo e o inseto fazem parte do mesmo grupo que a gente chama de artrópoda, né? E artrópodas são animais que apresentam membros articulados e um exoesqueleto. Então eu já espero que inseto e crustáceo tenham membros articulados e exoesqueleto, concordam? Então essa é só uma dica. E aí alguns exemplos de árvore, eu vou bem rápido aí. Então essa é uma árvore filogenética que é apresentada de uma forma radial, mas se vocês forem ver, o ancestral em comum está bem no centro aqui, ó. Então, tudo isso que acontece nessa evolução, ela acontece radialmente. É uma forma fácil de apresentar árvores filogenéticas com muitas espécies. Então, se vocês começarem a olhar o padrão de distribuição de cores, etc., vocês conseguem entender como é que esse padrão evoluiu ao longo do tempo. Então, esse é um dos exemplos que a gente pode usar, e a gente vai usar vários desses exemplos aí para frente. Essa é uma árvore filogenética de aves e a gente tem uma brincadeirinha pequena aqui. É basicamente todos os grandes grupos de aves, perdão. E se vocês se lembram, isso já é bem conhecido, a ave é, na realidade, parte de um grupo que a gente teve no passado, que são os dinossauros. Só que há cerca de 65 bilhões de anos atrás, mais ou menos nesse ponto, houve a extinção dos dinossauros, aparentemente pela queda de um grande meteoro ou um grande cometa na região do Yucatán, no Golfo do México. Se a extinção ocorreu, vamos considerar essa linha aqui, nesse período, nesse ponto, então essa é uma árvore filogenética, que a gente chama de ultramétrica ou calibrada, porque ela tem tempo real. Então eu sei quando aconteceu os diferentes eventos de especiação que estão aqui nessa árvore. Então vamos lá. Se aqui nesse ponto, se aqui nesse momento aconteceu a extinção dos dinossauros, a queda do meteoro que causou a extinção de muitas espécies, não só de dinossauros, em fato, mas foi muito mais radical para dinossauros, a minha pergunta é: quantas espécies, mais ou menos, ou quantas linhagens, né, de aves existiam nesse período e que sobreviveram até hoje? Vocês conseguem responder? Musiquinha de fundo? Não é muito difícil, né? Se a gente seguir a linha, olha, uma aqui. Então essa é uma espécie que existia há 65 milhões de anos quando caiu o meteoro. 2, 3, 4,
cinco, cinco linhagens. Aparentemente, 5 linhagens de aves sobreviveram a esse evento catastrófico e deram origem a todas as demais aves presentes no planeta hoje. Nós vamos brincar um monte sobre isso, com esse tipo de coisa. Brincar no sentido de que, se a gente entrou para a biologia, a gente acha que isso é divertido, né? E acha isso interessante. Então acaba sendo uma brincadeira. Então essa é uma brincadeira simples, muito rápida, né? Um evento de extinção, a gente consegue saber quantos sobreviveram. Então alguns dizem que foi uma espécie só, na realidade foram pelo menos 5 espécies. E aí a nossa informação sobre Covid, né? O que a gente sabe sobre Covid. Isso aí tem um site especial chamado Nextstrain na internet, nextstrain.org. Eu vou botar no nosso site. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Consegui. E aí o que a gente tem é lá em dezembro o aparecimento de uma linhagem, e aqui está faltando, lembram do tracinho representando o ancestral em comum dos vírus? Então, o que a gente está olhando não é filogenia de espécies, mas é filogenia de uma espécie, indivíduos de uma espécie. Então, os diferentes pontos que vocês estão vendo aí, as bolinhas, representam amostras de vírus tomadas em diferentes locais em diferentes tempos. E aí o genoma desses vírus foram feitos, foi sequenciado e as pessoas fizeram análise filogenética desse genoma. E a gente consegue assim, e a gente vai ver isso com mais detalhe depois, começar a entender como é que esse vírus distribuiu no mundo, como é que ele ocupou o espaço, quantas vezes ele saiu de um lugar e foi para outro. Se vocês olharem, tem azul para tudo que é lado aqui, né? Olha só, tem cores diferentes, essas cores representam localidades e assim por diante. E todos esses processos que vocês estão vendo aqui são processos de diversificação, onde mutações aconteceram e foram passadas para os descendentes, mas não para as outras linhagens, porque essas linhagens não fazem parte do processo de herança, né? Elas não recebem herança de uma linhagem distante, né? Então elas recebem de uma linhagem ancestral. Então a gente vai falar um monte sobre isso e da importância disso no momento que a gente está. Essa é uma ferramenta fantástica. Aqui tem um outro exemplo. Isso é chamado uma rede de haplótipo. E rede de haplótipo é basicamente a mesma coisa que eu mostrei para vocês ali, só que ele considera assim, ó, rede de haplótipo é a sequência de nucleotídeo de um determinado fragmento do DNA. Toda vez que um indivíduo tem a mesma sequência do nucleotídeo naquele pedaço do DNA, a gente chama de haplótipo. Então, se vocês olharem, existem bolinhas pequenas e bolas grandes, né? As bolas grandes representam muito mais do que um indivíduo. Então, muito mais são amostras de vírus, né, com a mesma sequência de DNA de lugares diferentes, porque vocês vão ver que algumas dessas bolas maiores são divididas, inclusive, em cores diferentes. Então, você tem ali, lá do centro, amarelo China e Ásia, East Asia, né? Esse daqui. Então, essa aqui é uma bola grande porque ela é muito comum, é uma linhagem muito comum, é um haplótipo muito comum nessa região. Mas aí a leitura disse assim, ó, toda vez que você tem um traço, você tem uma mutação. Às vezes você tem o traço, ó, e você tem vários tracinhos aqui, tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, tem outro aqui, vários aqui, assim por diante. Então, quanto maior o comprimento do ramo, maior o número de mutações que aconteceram na transição evolutiva de um haplótipo para outro. Então, essa é uma maneira de entender o relacionamento entre haplótipos, né? A gente tem haplótipos ancestrais, sim. Eles se mantêm na população, né? Então, olha que interessante. Olha ali onde é que está o vírus do morcego. E esse vírus do morcego está ligado a esses haplótipos todos do coronavírus. E certamente esse vírus do morcego é o haplótipo de outro hospedeiro mais próximo dos haplótipos humanos, né? Então essa é uma das evidências que a gente tem de que esse coronavírus de fato é um coronavírus que tenha vindo de morcego. Uma pergunta para vocês. Como tem muito tracinhos aqui, isso é muita mutação, né? Então houve muita mutação para que o morcego pudesse colonizar o ser humano. Então foi mutações que aconteceram muito rapidamente e permitiram a colonização do ser humano. Não. Lembra que eu falei para vocês que o tamanho dessa bolinha representa o número de hospedeiros? No caso do morcego, tem só
número de indivíduos sequenciados, número de indivíduos com aquele haplótipo. Então, no caso dessa bolinha, tem só um indivíduo morcego que tem uma linhagem ou um haplótipo de vírus. E foi o único elemento incluído nessa análise. Vocês acham que vírus com a taxa de mutação que tem um haplótipo só? Não. Né? Então, o que foi feito foi uma amostragem inadequada da diversidade genética do vírus, do coronavírus do morcego, para comparar com as espécies humanas, com os vírus da espécie humana. Então, isso fez com que a gente tivesse uma amostra de um elemento dessa diversidade do morcego que é muito distante da humana, mas eu garanto para vocês que se a gente fizer um estudo mais amplo da diversidade do vírus no morcego, a gente vai encontrar vários haplótipos que são bem mais próximos desse nosso centro aqui de haplótipos de humanos. Né? Então, são coisas que a gente vai conversar e muito durante essa disciplina. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Toda a nossa aula, a maioria das nossas aulas vai ter um exercíciozinho no final. Esse exercício é considerado como a presença da aula e vocês conseguem acessar esse exercício através de um link que vai ficar lá em cima, que tem esse endereço que está apresentado no slide aí. Então, vamos lá? Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos tentar curtir as ideias que estão sendo passadas aqui, botem a cachola para pensar e a minha sugestão para cientistas, de uma forma geral, e biólogo antes de mais nada é cientista, mesmo que venha trabalhar na área técnica, mesmo que venha ser educador ou que venha ser cientista, solte a franga. Solte a franga, pense, tem ideias, discuta essas ideias com a gente nas nossas reuniões sincrônicas. Então, sincrônicas ou síncronas é a mesma coisa, tá? Eu fui checar no dicionário. Então tá, gente, até a próxima. Faça um exercício e vamos nos encontrar na nossa reunião sincrônica, tá? Pelo Zoom. E isso vai ter tudo informado através do site. Então, um abraço a todos, até a próxima.